Oi pessoal, nessa videoaula eu vou resolver o exercício 3, que é o exercício da planta. Começando, eu vou fazer um retângulo, REC, Enter, clico num ponto, digito arroba 5.3,5.3, Enter, pronto, desenhei meu retângulo. O próximo passo é usar offset, ou Enter, com a distância de 0,15, que é a espessura das paredes. Enter, clico no retângulo, direciono para dentro, clico, Enter para sair do comando. O próximo passo é explodir esses dois retângulos que eu desenhei. Então eu digito X, Enter, seleciono os dois retângulos e Enter. Agora eu tenho várias linhas ao invés de retângulos. O próximo passo é desenhar esse cômodo interno. Aqui as minhas cotas me dizem que esse cômodo tem 2,43 metros de vão. Então uso o offset ou Enter com a distância de 2,43. Enter, clico na linha, direciono e clico. Ele também tem 2,43 nessa direção vertical, então clico nessa linha, direciono para baixo e clico novamente Enter para encerrar o comando. Agora eu vou usar o comando Trim para parar essas linhas, então TR, Enter, Enter novamente e seleciono os segmentos que eu quero apagar. Agora eu vou usar o comando Offset novamente, ou Enter, com a distância de 0,15 para desenhar a espessura das paredes. Clico nessa linha, direciono para baixo, clico nessa linha, direciono para a direita e clico Enter para encerrar o comando. Agora a gente tem de ligar essas duas linhas. A gente pode fazer isso com o comando Fillet. Então digito F, Enter, seleciono uma linha, depois a outra. Pronto, consegui ligar as duas linhas. O próximo passo é apagar esses segmentos de linha aqui, esse aqui e esse outro. Então eu uso o comando Trim, TR, Enter, Enter novamente, e é só clicar no que eu quero apagar. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é desenhar a porta desse cômodo. Então meu desenho diz que as bonecas não cotadas possuem 10 cm. Boneca é a distância entre a parede e a porta. Então eu uso o comando Offset ou Enter com a distância de 0,1, 10 cm. Clico na linha, direciono acima e clico Enter. Agora eu vou eu estou desenhando a porta PM2, que tem uma largura de 80 centímetros. Então eu uso o comando Offset novamente, ou Enter, com a distância de 0,8. Enter, clico na linha, direciono, clico. O próximo passo é usar o comando Extend para estender essas duas linhas que representam a largura da porta até essa outra linha vertical. Então uso o comando Extend, de atalho é X, Enter, Enter novamente. Agora é só clicar nas linhas que eu quero estender. Enter para encerrar o comando. Agora eu uso o comando Trim para parar, TR, Enter, Enter novamente, e é só selecionar. Enter para encerrar o comando. Agora eu vou desenhar o retângulo da porta. Então entro no comando REC, Enter,
clico no ponto, digito arroba. Aqui a largura da base desse retângulo vai ser igual à largura da porta, que é de 0,8, vírgula, e a altura vai ser a espessura da esquadria. Aqui no padrão a gente coloca 0,03. Pronto, agora eu vou mover esse retângulo, M, Enter, seleciono, Enter, pego o endpoint aqui e alinho na minha parede. Próximo passo é desenhar o arco da porta. Eu venho aqui em Arc, seleciono essa opção, início, fim, raio. Clico. Lembrando que o comando Arc segue o círculo trigonométrico. Ele segue o sentido anti-horário. Então, aqui vai ser o meu início, aqui o fim, e clicando nessa extremidade da esquadria, eu defino o raio, consegui fazer o arco da porta. Próximo passo, desenhar as linhas da soleira. Então, L, Enter, clico nesse ponto, nesse outro, Enter para encerrar o comando, Enter novamente para entrar no comando linha, clico nesse ponto e depois nesse último, Enter para encerrar o comando. Próximo passo, desenhar a outra porta. Novamente a boneca de 10 cm, ponto 10, eu uso o comando Offset, O, Enter, com a dimensão de ponto 1, Enter, clico na linha, direciono, clico, Enter para encerrar o comando, Enter para voltar ao comando Offset, e agora com a largura da porta PM1, que é de 90 cm, ou ponto 9. Digitei ponto 9, Enter, clico na linha, direciono, clico novamente, Enter para encerrar o comando. Próximo passo, estender essas duas linhas até essa outra. Então, comando Extend, X, Enter, Enter novamente, seleciono as duas linhas, Enter para encerrar o comando. Próximo passo, usar o comando Trim para parar, TR, Enter, Enter novamente, seleciono os segmentos que eu quero aparar, Enter para encerrar o comando. Agora eu vou fazer a folha da porta com um retângulo, então REC, Enter, clico num ponto, digito arroba, dessa vez a dimensão da base vai ser a espessura da porta, então ponto 03, vírgula, e agora a largura da porta, que é de ponto 9, ponto 9, Enter. Agora eu uso o comando Move para mover a folha da porta, M, Enter, seleciono, Enter, clico no midpoint, aliás no endpoint da folha da porta e alinho a minha parede. Próximo passo, desenhar o arco da porta. Aqui no comando Arc, seleciono novamente essa opção, início, fim, raio. Dessa vez o meu início vai ser aqui nesse ponto, seguindo o sentido anti-horário. Clico nele, clico na folha da porta e clico nesse outro ponto para definir o raio, que é de ponto 90. Próximo passo, desenhar as linhas da soleira. Entro no comando Line, L, Enter, clico nesse ponto e no outro, Enter para encerrar o comando. Enter novamente para entrar no comando Line, clico nesse ponto e nesse outro, Enter para encerrar o comando. Agora vou desenhar a janela externa. As minhas cotas não me dizem a que distância ela fica das paredes, mas eu consigo perceber que ela fica centralizada.
Então eu uso o comando line só para marcar o centro da janela, que é esse midpoint dessa linha externa. Então somente faço uma linha vertical usando o comando F8. Então eu clico no midpoint e no outro ponto qualquer. Enter para encerrar o comando. A minha janela J1 tem 100 centímetros de largura, ou seja, 1 metro. Então eu posso usar o comando offset e copiar essa linha para a direita a 50 centímetros e a esquerda a 50 centímetros, totalizando 100 centímetros, ou 1 metro. Então vamos lá, offset, O, enter, ponto 5, enter, clico na linha, direciono, clico na linha, direciono, clico novamente, enter para encerrar o comando. Agora a gente usa o comando trim para parar, TR, enter, enter novamente, seleciono essas linhas e essas, enter para encerrar o comando. Essa linha aqui foi só uma auxiliar, eu posso selecionar e deletar. Agora eu desenho outras duas linhas para representar a parede em vista. Então, comando line, clico nesse ponto e nesse, enter. Clico nesse ponto, nesse outro, enter. Agora eu vou desenhar a folha da janela. Então uso o comando offset, O, enter, e a distância eu uso .06. Por que .06? É meio que uma distância padrão. Usando offset de .06 e copiando as linhas para dentro, eu consigo ter a folha da janela com a espessura de .03 centralizada. Digitei .06, enter, seleciono a linha da parede, direciono para dentro e clico, seleciono essa outra linha, direciono para dentro e clico, enter. Se eu usar o comando dist, DI, enter, eu vejo que a espessura da folha da janela ficou com 0.3, como eu havia falado, e ela está centralizada. Próximo passo, desenhar a outra janela desse cômodo aqui. Essa janela tem uma representação diferente, porque essa primeira que a gente fez é uma janela baixa. O peitoril dela fica a 1,10 m. Já a outra janela que a gente vai desenhar agora, a janela alta, tem um peitoril a 1,80 m. Então vamos lá. Novamente, as cotas não me dizem a que distância a janela fica das paredes, mas podemos perceber que ela está centralizada. Então, uso o comando line, L, enter, pego o midpoint dessa parede, direciono e clico, enter para encerrar o comando. Agora eu uso o comando offset, O, enter. A distância que eu vou usar é a metade da largura da janela, que é de 40 centímetros, ou 0.4. Então, metade de 0.4, 0.2. Enter. Clico na linha, direciono, clico. Clico na linha, direciono, clico novamente. Enter para encerrar o comando. Agora eu uso o comando trim, TR, enter, enter novamente e aparo essas linhas. Enter para encerrar o comando. Agora eu deleto essa linha, seleciono delete e uso o comando offset, O, enter, com a distância de 0.06, enter, clico na linha, direciono para dentro, clico na linha, direciono para dentro, enter,
Aliás, clico Enter para encerrar o comando. Agora uso o comando Trim, TR, Enter, Enter novamente e apago essas linhas que eu não desejo. Enter para encerrar o comando. Percebam a diferença de representação. Aqui nessa janela alta, a linha da parede é contínua, como vocês conseguem perceber aqui. Já na janela baixa, essa linha da parede não é contínua. Eu tenho o contorno da parede aqui, seguido o ponteiro do meu mouse, e a seguir eu tenho outra linha para representar a parede em vista. Depois a gente tem de atribuir os layers corretos. Uma vez desenhadas as portas, paredes e janelas, eu vou atribuir os layers. Para a parede, eu posso selecionar, por exemplo, só essa linha e vir aqui na aba Home, no painel Layer, selecionar o layer correto, correspondente, parede cortada. Depois disso, eu posso usar esse comando aqui, Match Properties. Ele me permite copiar as propriedades de um objeto para outros. Então, eu cliquei na linha e é só clicar nos objetos seguintes. Enter para encerrar o comando. Todas as paredes foram selecionadas e estão com o layer correspondente. Agora eu vou atribuir os layers de linha de piso, que são essas linhas dos arcos das portas e as linhas das soleiras. Então, seleciono essas duas linhas, venho aqui no meu painel Layer e seleciono piso. Novamente Match Properties, clico no ícone, clico na linha de que eu quero copiar as propriedades e seleciono os objetos que eu quero que tenham a mesma propriedade. Enter para encerrar o comando. Aliás, faltaram essas duas linhas. Então, Match Properties novamente, clico nessa linha de piso e atribuo Layer. O próximo passo é atribuir os layers das folhas e esquadrias, tanto de portas quanto de janelas. Eu seleciono o retângulo da porta, venho aqui em Layer e seleciono esquadria cortada. ESC para tirar a seleção, clico em Match Properties, clico no meu retângulo e agora nas linhas que representam essa janela e também nesse retângulo representando essa porta. Nessa janela aqui a gente não atribui esse layer porque essa janela fica como projetada, uma janela projetada. Enter para encerrar o comando. Próximo passo, atribuir os layers para essa janela, a janela alta. Basta selecionar todas as linhas que representam a janela, vir aqui em Layer e selecionar esse layer projeção superior. ESC para ativar a seleção. Próximo passo e último, atribuir os layers para essas duas linhas, que é o layer de parede e vista. Então seleciono, posso selecionar já as duas de uma vez, venho aqui no painel Layer e atribuo o layer parede e vista. Próximo passo é cortar o meu desenho.
Então eu venho aqui na guia Annotate, seleciono linear, clico no ícone. Aqui é importante usar o Object Snap, clico nesse ponto e depois nesse outro eu uso o Object Snap para projetar um ponto nesse alinhamento. Aqui apareceu um X, eu posso clicar e eu posso desenhar minha cota. Só que aqui ela ficou muito grande, isso porque eu tenho de atribuir o estilo de cota adequado. Nesse caso eu vou usar o estilo de cota para escala 1:50, que é a escala mais comum para representação de planta baixa. 1:50, deleto essa cota que eu acabei de fazer e faço novamente. Linear, clico nesse ponto, encosto o ponteiro aqui, arrasto para a direita, apareceu o X, posso clicar, aqui eu desenho minha cota. Agora continue, eu clico e clico nos pontos que eu quero cotar. Clico aqui, depois aqui. Enter para encerrar o comando. Aliás, Enter para tirar a seleção da cota. Enter novamente para encerrar o comando. Eu fiz as cotas parciais desse lado. Agora a cota total. Clico em linear. Depois nesse ponto. E no outro. E posiciono minha cota. É só clicar. Vou cortar essa parte de baixo. Lembrando que eu não preciso cortar a boneca quando ela só tem 10 centímetros, que é a largura ou a dimensão padrão para a boneca. Nem preciso também cortar essa janela porque ela se encontra centralizada. Então uso aqui linear. Tanto faz se é da direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Vou começar da esquerda para a direita. Então clico nesse ponto, encosto o ponteiro aqui, arrasto para baixo, apareceu o X, posso clicar, posiciono minha cota e clico. Agora é só usar Continue para desenhar as cotas restantes. Clico aqui e aqui, Enter, Enter novamente. E agora a cota total, linear, clico nesse ponto, nesse outro, posiciono e clico. Agora eu vou fazer a cota desse lado esquerdo. Aqui eu tenho que cotar tanto as espessuras das paredes quanto a largura desse cômodo, desse vão. Então vamos lá, linear. E novamente, tanto faz se eu começo de cima para baixo ou de baixo para cima. Clico nesse ponto, depois nesse outro, posiciono, clico, depois continuo. Clico nesse ponto, nesse outro, nesse último. Enter, Enter. Agora a cota total, linear, clico nesse ponto, nesse, posiciono minha cota e clico. Agora esse último lado, uso linear, clico nesse ponto, posiciono o ponteiro, arrasto, quando aparece o X eu posso clicar, direciono, aliás, posiciono minha cota, uso Continue, pego esse ponto. Observe a importância de usar o Object Snap. Aqui eu posiciono o meu cursor, só direciono, quando aparece esse X em cima da linha que eu quero colocar ponto, que eu quero pegar o ponto, é só clicar.
novamente aqui e nesse último ponto, Enter, Enter, para sair do comando. Agora a cota total, clico em linear, clico nesse ponto, nesse outro, posiciono a cota e clico. Aqui só faltam os trechos, mas isso fica para uma próxima aula.